Bom dia, eu sou o Rodrigo. Eu sou o Maurício. Nós somos da Firth Design Studio. Infelizmente, a gente sente muito de não estar aí com vocês hoje, mas a gente deseja a todos um excelente evento e um beijão para todo mundo aí. O projeto Caravela, ele surge justamente da fusão de diferentes áreas, que quando existe respeito entre elas, a gente consegue criar uma coisa muito maior e de muito maior impacto. Ela surgiu em parceria com o cientista, oceanógrafo Bruno Libardoni, especialista em emissão de CO2, especialista em o cuidado com a vida marítima. E a gente começou a conversar com ele sobre como a gente conseguiria solucionar alguns problemas, atender as ODS de uma maneira mais eficaz. E o Bruno falou uma coisa muito interessante pra gente, que na ciência já existem soluções que estudam aí há décadas para praticamente todos os problemas do mundo. Só que quando um produto, uma tese ali, ele é um best-seller na comunidade científica, ele chega a aproximadamente 5.000 pessoas, quando ele é tipo um sucesso de projeto. E foi quando a gente começou a perceber que hoje em dia, se parar para pensar, um digital influencer no Instagram tem mais curtidas numa foto do que o cientista mais renomado que publica uma coisa de impacto. Então, o design ele tem, inegavelmente, uma forma de se comunicar com as pessoas. Ele se comunica através de símbolos, através de cores, através de forma, e assim fica mais simples da pessoa compreender aquilo. É uma porta de entrada para ela entender uma coisa mais profunda. Então, quando a gente une com o projeto Caravela a ciência e a poesia do design, a gente cria um projeto que é sustentável, que a economia dele é circular completamente, e são produtos assim que a gente espera fazer, porque todo projeto, a gente sabe que ele pode ser pelo menos um pouquinho mais sustentável, um pouquinho mais social, e isso tudo sem deixar de lado o retorno financeiro. Isso tudo pode virar um negócio. O princípio básico da Caravela foi baseado num processo de biorremediação, que é um processo da própria natureza. A natureza por si só, ela tem suas maneiras de se curar. O que a gente fez foi aprender isso junto com o especialista e potencializar isso ao máximo. A Caravela ela usa de algas, microalgas e macroalgas, que ela retira essas algas elas se alimentam de nutrientes, material orgânico que estão nos lagos. Ou seja, ela, de uma maneira muito, muito, muito simples, ela se alimenta da poluição. E ela retira a poluição micro. E existem alguns lugares no mundo que já estão cultivando alga para criar biocombustível, por exemplo. Então, o interessante da caravela, a caravela é colocada no rio, no lago, corpos urbanos, corpos de água urbanos ali, coloca a caravela, a alga não está nela, a alga nasce naturalmente nela, porque justamente está o lago poluído, você coloca ali o principal ambiente para potencializar ali a reprodução e o crescimento da alga. Então começam nas telas, que é uma técnica chamada algal turf scrubbing, que existe há 20 anos já na ciência. Só que tem um problema, que foi um questionamento que a gente falou para o Bruno. Bruno, por que não fazem isso em tudo que é lugar? E a resposta dele foi muito simples. Porque é feio. Então o que a gente fez foi criar e isolar esse microcosmos ali. Então a alga ela começa a crescer muito e proliferar muito dentro da caravela. Ou seja, enquanto cresce a alga, ela se alimenta da matéria orgânica, poluição, para crescimento da alga. Essa alga, ela é retirada, essa tela pode ser retirada, que é o turf scrubbing, que chama. Daí você tira essa alga, e o legal é que a alga, daí começa a ficar interessante o projeto bastante também. A alga, ela serve como um subproduto. O subproduto, ela vira biomassa. A alga é biomassa. A biomassa, o que você pode fazer? Basicamente, 4 coisas com a biomassa de alga. Hoje ela pode servir de proteína para a indústria alimentícia. Ela é o adubo orgânico mais eficaz que existe hoje. É adubo de alga. Ela pode servir para fazer coisas interessantes, como bioplástico. Ao invés de usar petróleo como base, você consegue usar a alga e pode servir como biocombustível.
Ou seja, a gente já teve algumas conversas com a Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Curitiba, e uma das coisas que mais chamou a atenção deles é justamente isso. A Petrobras já começou a fazer biocombustíveis dessa maneira, ainda é uma parcela mínima do que todo o combustível que ela faz, mas esse biocombustível feito de alga, ele pode servir, por exemplo, para exemplificar, se tivessem caravelas em todos os parques de Curitiba, em breve a gente talvez tenha, se tivessem todas as águas, teriam um constante purificamento dela. A purificação dela seria constante em todos os lagos, então sempre aconteceria esse subproduto da matéria, né, matéria ali bruta, pode servir de biomassa. Com essa biomassa, já imaginou a frota inteira de ônibus de Curitiba poderia gerar com energia limpa. E também pode criar bioplástico, que não vai ter uma fonte finita como é o petróleo. Quando a gente faz bioplástico de alga, por exemplo, que é uma técnica que já existe, está engatinhando ainda, mas principalmente na Europa já começaram a fazer algumas coisas de bioplástico de alga, a caravela em si pode ser feita inteirinha de bioplástico. Ou seja, a gente precisa de... A gente fala com quantas caravelas se faz mais caravelas, a gente pode fazer... A matéria-prima dela pode servir para muitas coisas. E ela tem as velas, que serve para ela ficar fazendo um efeito de rotação com o vento. Não é muito rápido. Ela gira devagarinho para criar uma turbulência, junto com uns lemes embaixo. Cria uma turbulência na água. Essa turbulência potencializa o crescimento das algas. Ela cresce mais devagar na água parada. Então, com esse movimento, ela tem essa turbulência e cresce mais rápido. À noite, ela tem luzes de LED que simulam o efeito do sol. Então, em vez dela crescer por 12 horas, ela cresce por 24 horas. E à noite, ela fica iluminada. A caravela é como uma intervenção urbana. Imagina ela no Parque Barigui, por exemplo. As pessoas podem ver ela de dia ou ver ela de noite e vão querer saber mais sobre aquilo. O que é isso? O que estão fazendo aqui? Que bonito. E isso, as pessoas passam a ter uma maior conscientização ao descobrir que é uma caravela que filtra, que, enfim, limpa as águas. Então as pessoas passam a ter uma conscientização e uma preocupação maior com isso. E se por acaso alguém tirar a caravela de lá, as pessoas vão perguntar, abandonaram o nosso lago? O que está acontecendo? Então ela tem esse efeito de filtro. Ela também é uma intervenção urbana que chama atenção. Propositalmente ela é bem grande. E ela pode conscientizar as pessoas. E além disso, ela também já foi apresentada para uma cientista na convenção dos BRICS, dos cientistas dos BRICS, dos países que fazem parte deles, como um projeto a ser visto como o que a gente precisa fazer. E é muito interessante ver essa reação acontecendo dos dois lados. Não é só o designer tendo essa percepção de abrir as portas. A gente começa a ver também que a comunidade científica está vendo isso. E isso em outras áreas também, outras áreas que a gente tem contato, antropologia, psicologia. A gente só tem a somar e acrescentar cada vez mais. Porque, de novo, a tecla que a gente fica apertando tanto. Depois de projetos assim, depois a gente tem essa ampliação de consciência, a gente sabe que todo projeto, não importa aonde ele esteja sendo feito, não importa o material dele, ele pode ser um pouco mais sustentável, pelo menos, um pouco mais social e ter um pouco mais de oportunidade de negócio, gerar economia. Então, essa base que a gente usa para muitos nossos projetos agora. Beijos, tchau. A gente sente muito de novo de não estar aí. Muito. Aproveitem muito, divirtam-se e vamos fazer a humanidade evoluir juntos. Beijos. Obrigado.